Sempre que eu comento com alguém que eu obtive o meu green card através de um visto de trabalho, sem sponsor, sem empregador e como self-petitioner, ou seja, não tive intermediários, não tive um advogado, nem uma ajuda profissional. Eu mesma escrevi o processo e fui aprovada pela imigração. As pessoas sempre me falam, Fê, você precisa gravar sobre isso, você precisa compartilhar o seu processo. E depois de um ano de ter recebido o Green Card, está fazendo exatamente esse mês, um ano, eu me sinto pronta para falar a respeito disso. Me sinto pronta para dividir, porque ele não foi fácil, não foi simples e não foi rápido. Muito pelo contrário. E eu vou compartilhar tudo isso aqui com vocês, numa perspectiva de aplicante, né? Diferente de um profissional que quer te vender alguma coisa, e eu aqui não vou te vender absolutamente nada. Minha intenção é realmente compartilhar tudo aquilo que eu gostaria muito de ter sabido antes. Porque quando eu decidi, né, imigrar, quando eu decidi morar nos Estados Unidos, para mim ia ser fácil, porque era aquilo que estavam falando para mim, se ia ser fácil, ia ser tranquilo, ia ser rápido. Eu não tive todas as informações para tomar uma decisão realmente consciente dos riscos, do processo, o que poderia acontecer. A intenção com essa série de vídeos que eu decidi gravar é te dar o máximo de informação através da perspectiva, como eu falei, de um aplicante e te ajudar a tomar a melhor decisão, seja porque você sonha ou planeja se mudar para os Estados Unidos ou porque você já mora nos Estados Unidos e precisa se regularizar através de um visto de trabalho, como no meu caso, sem empregador. Se você quiser, né, me acompanhar aí durante essa jornada, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho para você, faz aquela coisa toda, né, para você ser avisado e quando eu tiver um novo vídeo. E eu vou começar compartilhando sobre motivos para imigrar. Porque parece um assunto talvez bobo ou óbvio, mas não é. É um assunto que deve ser considerado com muita responsabilidade, considerando, né, todo um panorama, e eu vou compartilhar isso com vocês, né, o porquê que eu decidi, o que eu tinha de informação naquele momento e o que aconteceu completamente diferente ou não, né, e trazer aí uma perspectiva, vale ou não vale a pena imigrar, e enfim. Esse vai ser o nosso primeiro vídeo. Vou te contar também qual foi o visto que eu apliquei, quais foram os critérios para esse visto. Obviamente, como eu não sou profissional, eu não tenho propriedade para falar de outros vistos, né? Então eu vou compartilhar com vocês o visto especificamente. Já adiantando, eu não fui aprovada na primeira aplicação, né? Então eu tive uma aplicação negada antes de ter a aplicação que foi aprovada, antes de fato decidir por fazer como self-petitioner, né, pegar o caso para mim. E eu vou contar tudo isso para vocês. Então eu tive duas aplicações de vistos diferentes, então consigo falar sobre esses dois tipos de visto e te ajudar inclusive a decidir entre eles. E quais foram os recursos que eu utilizei para conseguir fazer um processo imigratório sem ser uma advogada, sem ser uma profissional da área. Então, onde eu obtive todos os recursos, todas as informações, de quem eu obtive ajuda, né, que não foi profissional, mas eu tive muita ajuda. Então, vou contar um pouco sobre isso também. E, enfim, e falar sobre todos os critérios, né, entrar, porque o processo que eu escrevi é o que eu mais tenho propriedade para falar sobre ele, então no qual eu fui aprovada, então eu vou adentrar um pouco mais, falar um pouco mais sobre os critérios e quais foram as provas que eu apresentei e falar um pouco da minha jornada, né, o porquê que eu era elegível para aquele processo, meio que como um case. E eu estudei muito, obviamente, né? Eu passei muito, me debrucei muito tempo e isso teve um custo na minha vida, né? O tempo que eu precisei me dedicar e isso deve ser considerado, vou falar mais sobre isso durante aí os próximos vídeos. E estudei muito sobre o processo, muito, para poder argumentar e entender o que o agente esperava naquele processo, então que tipo de prova eu precisava apresentar, que tipo de argumentação, o que ele... Então, assim, eu realmente estudei muito
para que eu tivesse aquilo que eu consegui, que foi uma aprovação direta, né? Sem pedido de evidência, sem nenhuma RFE, que é o pedido de evidência. E é isso. Eu espero de coração que essa série de vídeos possa te ajudar a tomar decisões melhores, a evitar erros que você tenha, né? Caso você esteja realmente aplicando, você tenha uma aplicação mais leve, mais tranquila do que foi a minha. Certo? Então te vejo aí nos próximos vídeos. Até lá!